lá de Moisés, no templo, levar também ali para o santuário. Agora o versículo a partir do 11, 2 Crônicas 5, a partir do 11. Quando saíram, olha só que interessante, os sacerdotes do santuário, agora os sacerdotes começam a sair do santuário. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram para, sem respeitarem os seus turnos. Quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e os irmãos deles, vestidos de linho fino, ou seja, já estavam todos com vestes sacerdotais, estavam de pé para o oriente do altar com símbolos, alaúde, harpas, e com eles até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhes graças, quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos, outros instrumentos músicos, para louvar o Senhor, e eles cantavam, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora olha só, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu da nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então aqui a gente vê acontecendo a mesma coisa que Moisés, lá no templo. A glória enche a casa e já Moisés não podia entrar. Então a gente vê aqui a mesma coisa falando do sacerdote. A glória enche a casa e agora os sacerdotes não podem entrar. Então está falando aqui do ministério. O que é essa figura para nós hoje, irmãos? Essa figura a gente já leu, já estudou numa jornada passada, chamada Elim, que fala das 12 fontes de água e das 70 palmeiras, que está falando do ministério. Então o ministério na casa de Deus, esses sacerdotes que a gente está falando, eles funcionam, se eu não me engano, eu acho que é o irmão Latimani que fala isso, não me lembro o irmão que fala isso, já li isso em algum lugar, não me lembro de que irmão que eu me alimentei, a gente estuda tanta coisa que eu não me lembro. Então os irmãos nos ensinaram, que o ministério, ele é na casa de Deus, ele é como se fosse um andaime na casa de Deus. Então a casa de Deus, ela está sendo edificada. Então o ministério é como andaimes na casa de Deus. Estamos edificando a casa de Deus. Mas quando ela está pronta, esses andaimes têm que ser retirados. Então ela está pronta já a casa, não tem necessidade mais de andaime. Vamos ler lá em Efésios 4, para a gente ver isso aqui. Efésios 4, do 4 ao 16. Efésios, lá no Novo Testamento, que vai falar isso aqui para a gente. Efésios 4, a partir do 4 até o 16. Sei que é bem longo, irmão, mas assim, é bem assim, para a gente entender bem aquilo lá que está falando. A presença do Senhor, ela enche a casa, porque é a presença de Deus que tem que aparecer. O Senhor aparece, por isso que as tábuas, elas eram revestidas de ouro, porque quem tem que aparecer na casa do Senhor é Ele. Muitas das vezes, quando a casa está em obra, os andaimes estão aparecendo, não é isso? Os andaimes, eles aparecem enquanto a casa está em obra, mas acabou a obra da casa, quem aparece é o Senhor. Então por isso que a glória encheu a casa, e agora Moisés não podia nem entrar mais na casa, porque a casa estava cheia da presença do Senhor. E agora no templo aqui também, a glória do Senhor encheu a casa, de forma que os sacerdotes não apareciam mais na casa. Não tinha mais necessidade deles lá, porque a casa estava pronta, estava cheia da glória. Então quem tem que aparecer na casa é o Senhor, É o Senhor da casa, Então aqui, Efésios 4:4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, ao chamamento aqui, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos.
Somos todos reinos de sacerdote. Uns estão um pouquinho mais avançados, outros, né, estão ainda no caminho, ainda no percurso. Mas todos somos sacerdotes, todos, e o Espírito ele está em todos e age por meio de todos também, né? Agora o 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, né? A todos, né? A cada um, a todos da casa. A graça foi dada a todos. Quando ele subiu à altura, ou seja, quando ele ascendeu na sua ascensão, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, né? Então agora ele derramou o seu Espírito Santo. Então deu dom, ou homens dons, né? Ora, que quer dizer, subiu-se também que havia descido até as regiões interiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus. Agora, para quê? Para encher todas as coisas. Então, qual foi o propósito do Senhor dar homens dons? Para Ele mesmo encher todas as coisas. Então, o propósito de Deus é encher toda a casa, né? E para que isso aconteça, que o Senhor encha toda a casa, Ele mesmo, não foi outro, foi Ele mesmo, pelo seu Espírito, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Para que apóstolo? Para encher a casa. Esse é o propósito do apóstolo, encher a casa. Outros para profetas, outros para para evangelista, outros para pastores e outros para mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que, então agora, esse andaime nesse ministério, esse apostolado, esses pastores, esses mestres, esses evangelistas, eles vão aparecer como andaime na obra, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais, um outro sentido também, né, da obra do ministério, para que também não andemos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, né? Então a gente vai ver isso aqui na alegoria, né? Quando a obra está pronta e acabou a obra lá, a glória do Senhor encheu. Então isso que está falando do descanso de Deus, ele descansa, ele não cria mais quando não tem mais necessidade de criar, quando a obra está concluída, né? Então um dia, eu creio que um dia Deus ainda está trabalhando. Ele trabalhou no seu ministério terrenal e Deus continua, o Senhor continua trabalhando no seu ministério celestial. Mas num dia, na sua segunda vinda, o Senhor não vai, a igreja vai chegar ao tribunal de Cristo, né? E vai entrar no milênio. Eu particularmente, não vou fechar a questão, mas é o que eu entendo, né? Eu creio que a partir dali Deus não cria mais. É por isso que vai falar lá em Coríntios, né, da glória de cada um das virgens, que eis o noivo. Então as 10 virgens acordaram, né? Quando elas acordam ali naquela ressurreição, né, da segunda vinda do noivo, né, porque ele vem como rei. Então a gente olha, uma olha para o outro e vê que tem uma glória diferente. Um tem mais glória e o outro, opa, tem alguma coisa errada comigo, né? Mas eu creio que isso é o que eu vou voltar a dizer para ele, não vou fechar a questão, mas é o que eu entendo, que a partir dali Deus não cria mais. Então hoje, por enquanto, né, o Senhor está trabalhando em nós, aonde Ele encontra caminho em nós, né? Enquanto nós atendemos o chamado do Senhor, nós damos ouvido para ouvir o que o Senhor diz às igrejas,
que uma coisa é o que Deus fala, né? A gente vai ver aqui que uma coisa que Deus está falando para Moisés falar para o povo. Moisés fala para o povo e Moisés está falando. E Moisés está falando, já está na sexta subida. Mas esse capítulo, quando a gente chegar no capítulo 32, a gente vai ver a realidade do povo, né? Deus está falando de coisas grandiosíssimas para o povo, para Moisés falar para o povo, né? Deus está falando de uma revelação tremenda para o povo. Ele está falando dele mesmo habitar no meio do povo, está falando da casa de Deus, de coisas eternas para o povo. E o povo está lá edificando um bezerro de ouro. É uma coisa que Deus está falando e outra coisa é a condição do povo, a estatura de como o povo está, né? Mas o Senhor, a gente vai ver depois que o Senhor ele é um Deus misericordioso, né? Então por isso nós temos o sacrifício do Senhor Jesus, nós temos o Senhor como sumo sacerdote que adentrou os céus, intercedendo por cada um de nós, apresentando o seu sangue ao Pai ali no propiciatório, né? Por expiação, né? Ali no lugar santíssimo, no verdadeiro santíssimo por nós. O Senhor ele está intercedendo por nós, né? Então, uma coisa assim que eu queria chamar a atenção, irmãos, a gente já estudou isso em Elim. A gente falou muita coisa lá nessa época lá que a gente estudou Elim, né? Se os irmãos quiserem dar uma recapitulada, está gravado, a gente tem um vídeo gravado. Mas hoje eu queria falar de duas coisas essenciais nessa jornada de Elim, que a gente vê que tem muito filho de Deus, ele não avança com o Senhor mesmo, por conta dessa jornada, por não aprender duas lições de Elim. A primeira lição de Elim é você aprender a entrar em Elim. Porque ele vai falar em Números 33, vamos ver aqui rapidinho, Números 33, deixa eu ver aqui, é o 9 e o 10. Números 33, no versículo 9, eles falam assim, ó, e partiram de Mara, ou seja, saíram de Mara, aprenderam a lição de Mara, saíram de lá, e vieram a Elim, e haviam ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam ali. Aí no versículo 10 vai falar assim, ó, e partiram de Elim, e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Então, no versículo 9, eles saem de Mara e entram em Elim. E no versículo 10, eles saem de Elim. Então existem duas lições principais nessa jornada de Elim, muito séria, que a gente vê quando a gente vê irmão de 30, 40 anos de caminhada que não cresce porque não aprendeu a entrar em Elim. Então existem duas lições principais em Elim, que é você aprender a entrar em Elim e a outra é você aprender a sair de Elim, né? Então, entrar em Elim significa você ficar debaixo do ministério, você se sujeitar ao ministério, você se submeter ao ministério, você desfrutar do ministério, você aprender com os irmãos, né? Você ouvir os irmãos, né? Aprender com os irmãos. Isso é você aprender a entrar em Elim. Tem muito irmão, muitas das vezes, que ainda não aprendeu a entrar em Elim. Ele não ouve os irmãos, quer fazer coisas sozinho, da sua própria cabeça. Ele, não, mas está escrito aqui na Bíblia, a Bíblia está escrita assim, o irmão sai atropelando tudo, fazendo coisa individualmente, porque ele não aprendeu ainda a entrar em Elim, né? Quando o irmão não aprende a entrar em Elim, ele não sai nunca vai sair, porque ele nem entrou em Elim. Como é que ele vai sair de Elim? Né? Então, uma coisa é você aprender a submissão, né? Você aprender a se submeter aos irmãos, a você estar submissa ao Senhor, ao governo dos irmãos, né? Na comunhão com os irmãos, aprendendo com os irmãos, né? E essa é a lição de entrar em Elim. Aprender a sair de Elim é quando você já está apto para a obra do serviço do ministério. Aí você começa a sair de Elim, né? Você começa a sair de Elim, você começa a caminhar com as suas próprias pernas, né? Ainda em comunhão com os irmãos.
ainda em submissão com os irmãos. Mas agora você já começa a sair de Elim. Você não tem tanta necessidade ainda dos irmãos, da orientação do irmão. E agora você já pode ensinar outros também, né? Você já pode, já está numa fase que você já pode cuidar dos irmãos também. Não precisa ser mais cuidado, né? Agora você já pode cuidar também. Você é sair de Elim, né? Então a gente precisa aprender a entrar em Elim e sair de Elim. Né? Quando a gente não aprende isso, a gente fica dando volta. Né, nessas coisas, né? Vamos voltar lá para Êxodo? E já vou estar acabando já. Então, Êxodo, né, com a questão do sábado, né, do repouso, né? Então o repouso ele fala da gente ser a habitação de Deus, né? Deus encontrar repouso em nós. Há pouco tempo a gente estava assim, ouvindo um vídeo curtinho que os irmãos colocaram do Roger ministrando, com relação ao reino. Os irmãos escutaram? É com que o reino de Deus está dentro de vocês. Quando é que o reino de Deus se manifesta? Quando o rei se manifesta dentro de vocês. Quando Deus está se manifestando em você, que Ele está aparecendo em você, aí nós temos o reino de Deus. Nós temos Deus reinando. Esse é o descanso de Deus. Aí o Senhor está descansando. É quando Ele está reinando em vocês. Quando a vontade dEle, que é feita no céu, ela está sendo feita aqui na terra. Esse é o descanso do Senhor. Né? Esse é o princípio do descanso. Né? Quando é que a gente entra no descanso? Qual é o dia? Hoje. Quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por conta da incredulidade não entra, né, no descanso de Deus. Qual é o dia? Hoje. Né, enquanto a gente está na graça, nós podemos entrar no descanso do Senhor. Porque é pela fé, né, no que Ele mesmo fez. O Senhor já preparou todas as coisas. O Senhor já nos deu toda a provisão. Já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora a gente tem que, pela fé, né, receber o que o Senhor já nos deu, né, que nós recebemos pela fé. Veio para que era o seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem. Então, quando a gente crê, a gente recebe a provisão. Quando a gente está na incredulidade, não está recebendo a provisão. Quando a gente crê, a gente entra, a gente recebe a provisão, o Senhor descansa em nós, né? O Senhor encontra repouso em nós. Já não tem tempo ainda? Ainda tem tempo ainda? Então a gente vê, né, irmãos, que o Senhor ele encontra repouso em nós quando o Senhor ele está nos encabeçando, né? Quando o Espírito ele está fluindo em nós, quando nós estamos vivendo uma vida pelo Espírito, né? Aí o Senhor ele está repousando, está encontrando repouso nas nossas vidas, né? Então, como eu estava falando, primeiro, uma coisa é o que Deus está falando nessa sexta subida para Moisés falar para o povo, coisas tremendas, grandiosas, eternas, né? E outra coisa é a condição do povo, né? Então a gente vai ver no capítulo 32, no capítulo 32, a questão do bezerro de ouro, né? Então aqui do 1, né? Versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quando és Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que terá sucedido. Né? Então a gente vê agora que interessante nesse versículo, uma alegoria de Moisés como o nosso Senhor mesmo, aquele que subiu aos céus, né? E por enquanto ainda não voltou. Não é isso? Então Moisés subiu ao monte e aqui, para eles, aqui estava como que tardando de voltar.
né? Então isso aqui a gente tem, é um ensinamento assim grandioso para cada um de nós, né? O nosso Senhor, ele ascendeu aos céus, prometeu que ia voltar, né? E nós estamos aguardando o Senhor. Estamos aqui reunidos, né? Partindo o pão, perseverando na doutrina do apóstolo, na comunhão, no partir do pão, nas orações, até que o Senhor venha, né? E aqui ele está falando do que aconteceu aqui, né? O povo, ele achava que Moisés tinha... Se Moisés que subiu aí, até agora não voltou agora. Então eles começam a entrar num monte de tipo de idolatria. Quando era para o povo estar envolvido, né? O povo era para estar envolvido com o quê? Com a casa de Deus e com o serviço sacerdotal, com os sacrifícios da casa de Deus. O povo era para estar envolvido com isso. E agora, por conta da demora de Moisés, o povo começa a edificar bezerro de ouro, adorar, né, outros deuses. E vai falar aqui, né, no versículo 4: e este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro e o buril e fez dele um bezerro de ouro, né? No 2, versículo 2: disse-lhes Arão: tirai das argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito, né? E o versículo 5: Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. 6: no dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se, né? Então agora o povo estava, vamos dizer assim, voltado para um monte de coisa que não era o Senhor. E muitas vezes a gente vê aqui colocando como pecado aqui, se divertir, comer, beber e se divertir, né? Mas coisas que não eram o Senhor. Então muitas das vezes essas coisas, né, que a gente se envolve, que muitas das vezes não é pecado, né, mas se torna pecado, porque a gente coloca no lugar do Senhor. Se torna uma idolatria. Então coisas legítimas como comer, beber e se divertir, né, não que isso seja pecado, mas muitas das vezes quando a gente coloca isso no lugar do Senhor, se torna um pecado para nós. Então qualquer coisa que a gente coloca no lugar do Senhor se torna idolatria, né? E aqui vai ver isso, né? Por conta da demora de Moisés descer, né? Então isso é uma alegoria. O nosso Senhor, né? A gente está aguardando o nosso Senhor. A gente tem que aguardar o Senhor como se Ele viesse agora, qualquer momento, né? A gente tem que ter um maranata dentro de nós. Amém. Como se o Senhor pudesse, a gente nem terminar a reunião agora, o Senhor rasgar os céus e está voltando, né? Da gente estar ser encontrado pelo Senhor quando Ele vier, né, na sua volta, dando alimento ao seu conservo, né? Envolvidos com as coisas do reino do Senhor, né? Com as coisas da obra, fazendo arca, fazendo mesa, fazendo candeeiro, né? Fazendo altar de incenso, incensário de ouro, né? Fazendo átrio, evangelizando, batizando, né? Envolvido com as coisas do Senhor, da casa do Senhor, para que o Senhor possa habitar no nosso meio, para que o Senhor possa encontrar repouso em nós e conosco, né? E nós termos parte nessa herança também, né? Que quando o Senhor nos chama para esse descanso também, né? Diz que é estatuto perpétuo entre Ele e nós. O Senhor Ele está nos chamando para essa herança também, para esse descanso também, para esse casamento, né? É um casamento com o Senhor, habitar com Ele, né? Habitar com o próprio Senhor.
E a gente vê aqui que interessante aqui de novo, né, no versículo... A vista não está ajudando mais não, né? Você vai ter que fazer um ó. 21. Porém Moisés suplicou ao Senhor, é isso mesmo? 21. Disse Moisés, não. Então, que fez esse povo que trouxesse sobre ele tamanho pecado? Não, porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? 22. É o 22? 22. Do capítulo 32? Isso. Não. É o 11, cara. Não é não? É o 11, não é o 11? É um 11, o Dudu também está seguindo. É o... Coloca só para aí, Val. Então, tá com ó. É o 11. Não, 11. É o 11. 32, 11. 32, 11. Ó, porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Só o 11 mesmo. Então, agora aqui a gente vê outra figura de Moisés. A gente vê Moisés como sacerdote intercedendo pelo povo, né? Então aqui a gente vê o Moisés como a figura do Senhor ascendido, né? Está sendo aguardado pelo povo à sua volta. E agora aqui a gente vê outra alegoria dele, ele intercedendo como sumo sacerdote diante de Deus pelo povo. Então o povo está lá no pecado lá, mas Moisés está intercedendo pelo povo. Versículo 15. E voltando-se, desceu Moisés do monte, com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Então aqui Moisés ele começa a descer essa 6ª subida. Ele sobe lá no 24 e aqui no 32 que ele começa a descer, né? E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas dos testemunhos nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e do outro lado, estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus também, e a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida na tábua. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Então agora que a partir daí Moisés ele começa a descer essa 6ª subida, né? Ele vai começar a descer. Agora o versículo 25. Versículo 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta. Então aqui a gente vê outra coisa interessante, né? Que está ligado à espera da descida de Moisés. Moisés estava demorando para descer. E agora aquele que tinha ficado ali como liderança no meio do povo estava deixando tudo frouxo, né? Não estava cuidando do povo como tinha que cuidar. Então aqui está falando da responsabilidade do ministério, né? Então o Senhor ele nos deu responsabilidade no nosso serviço na sua casa, né? O Senhor ascendeu, mas Ele deu homens dons à igreja, né? Para que esses homens dons estejam funcionando como sacerdote ali na casa, na obra do ministério, né? Cuidando das coisas da casa do Senhor. Então a gente vai ver aqui um exemplo, né? uma alegoria de Arão negativa disso, né? Diz que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta. Tinha tratado que o Senhor, Moisés, né, tinha deixado ali para ele fazer, tinha deixado largado, né? E cada um, e ainda deu ouvido o que o povo queria fazer, né? O bezerro de ouro. Ele mesmo ainda fez ali, ainda ajudou ali para fazer ali.
Amém, irmãos? Eu vou estar parando aqui, por aqui, vou deixar os irmãos também acrescentando alguma coisa. E depois a gente vai continuar no versículo 30, que já vai entrar a 7ª subida. Então a gente termina aqui a 6ª subida, e agora a gente vai começar a 7ª a partir do versículo 30. A 7ª subida de Moisés. Amém?